Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast do MFC Talks, sempre trazendo mulheres interessantes com suas histórias de vida incríveis para agregar mais valor à nossa vida e a gente aprender muito com elas, né? Hoje eu estou aqui com a Karine Oliveira. Tudo bom, Karine? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você hoje, vai ser incrível. Karine é uma das sócias, ela é do Clube MSI, ela foi uma das primeiras a se associar, está com a gente lá desde o início, então é um prazer enorme tê-la aqui conosco, né, para trazer essa história dela, que é uma história incrível, que eu já bati um papinho com ela aqui antes. Verdade. E a gente já fez uma prévia e o que vem por aí é super bacana. Karine, por favor, se apresenta pra gente. Ai, gente, que ótimo estar aqui. É um prazer estar aqui participando desse momento com vocês. Eu adoro fazer essas coisas de levar, né, mais, contribuir um pouquinho para que a gente possa se tornar um ser humano melhor. Eu sou Karine Oliveira, eu tenho 48 anos. No meu maior papel, eu sou mãe de 3, casada, esposa. Sou coordenadora de vendas em uma das maiores empresas de turismo do Brasil, né? Eu, além disso, sou mentora, autora do livro Leoas, palestrante, autora da palestra O Poder da Coragem e gosto muito de conversar. Então, hoje a gente vai conversar muito. Olha, é só essa palavra, coragem, né? Que vem do coração, né? A origem da palavra vem ação do coração, Isso. Né? E o livro Leoas tem tudo a ver, né? Tá tudo conectado. Tudo conectado. E com o universo feminino, né? Sim. Porque somos todas leoas, somos todas muito corajosas, mesmo aquelas sem saber direito que são ou não são. É verdade. Né? Nós sabemos disso, Isso. Né? Às vezes a gente tem um extraordinário dentro de nós que a gente não sabe que tem. E a gente precisa de alguém para despertar esse extraordinário, né? E é muito bom quando você consegue fazer isso por alguém, seja através da sua história, né? Eu sou mineira, não nasci aqui no Ceará, mas o Ceará me acolheu, Fortaleza me acolheu como uma filha, tanto que os meus 3 filhos são cearenses. Então eu tive esse despertar aqui em Fortaleza, desse aspecto meu de profissional, de mãe. Então é muito legal quando a gente pode levar essa inspiração através da nossa própria vida para outras pessoas. Com certeza. E aí, dentro desse universo da coragem, e nesse espectro todo, né, de expertise que você tem, né, de vendas, de performar em times de alto impacto, me diz aí 2 momentos que marcaram assim e disseram, olha, a Karine é corajosa e é nisso aqui que eu vou adiante. Eu tenho uma analogia que eu sempre faço nas minhas palestras, que é sobre os meteoros. Há 22 milhões de anos atrás, caiu um meteoro que exterminou todos os dinossauros. E exterminou porque eles não foram capazes de se adaptar à nova realidade que estava vindo por aí. Então, na minha vida, caíram vários meteoros. E eu acho que eu poderia citar vários momentos aqui hoje para vocês desses meteoros que caíram na minha vida. Mas eu acho que o primeiro foi quando eu caí de paraquedas aqui para executar uma função que eu não sabia exatamente o que era, para vender um produto que eu não sabia qual era, mas eu tinha uma única certeza, que eu ia aprender e ia fazer. Então, acho que essa capacidade de me adaptar dentro de um novo trabalho totalmente desconhecido foi um momento da minha vida muito desafiador, porque eu saí de minha casa lá em Minas para vir morar numa cidade que eu não conhecia nada, né? Então eu tive que me adaptar em todos os aspectos, no novo trabalho, na nova residência, no novo lar e além de tudo com uma nova família, porque eu não era casada quando eu vim, eu me casei aqui com meu marido que veio de lá comigo. E a gente decidiu morar juntos, então a gente teve uma série de adaptações. Esse foi o primeiro meteoro que eu posso contar como meteoro. O segundo meteoro, eu posso contar aqui, que foi quando eu fui convidada para fazer assim
minha primeira palestra, né? Eu fazia um evento lá na empresa e aí a gente precisava de alguém para fazer uma palestra, um TED, assim, de 15 minutinhos. E aí eu nunca tinha feito uma palestra, principalmente na frente dos diretores e CEOs da empresa. E eu encarei esse desafio e falei, não, tá, eu vou fazer essa palestra. E aí eu criei a palestra, O Poder da Coragem, que acabou virando um livro, um capítulo do meu livro. E aí eu fiz, esse foi o segundo meteoro, porque ali eu tinha duas escolhas. Eu podia parar pelo medo ou eu podia seguir e me arriscar. Mas eu costumo dizer sempre que coragem não é ausência de medo, é ir com ele. E o medo é bom porque ele te prepara. Ele me fez me preparar muito para aquele momento. E esse momento foi o que causou assim toda uma transformação na minha carreira. Foi ali que eu entendi que eu podia sim levar essa mensagem para mais pessoas além de mim mesma, além do meu time que eu liderava. E aí me diz, mais ou menos em que data, em que época você teve o segundo meteoro, Sim. né? E lançou aí o seu Poder da Coragem. Pronto, o Poder da Coragem veio logo depois desse momento. Eu fui convidada por uma editora de São Paulo a fazer parte desse livro chamado Leoas. É um livro que foi escrito por mim e por mais 29 mulheres. Nós escrevemos cada uma um capítulo, contando um pouquinho da nossa história de vida, do que nós vivemos, para inspirar outras mulheres que às vezes podem estar vivendo a mesma coisa que nós vivemos e não sabe o caminho, não sabe por onde ir, né? Porque às vezes a gente se perde dentro de nós mesmas, né? Uhum. E o livro veio com esse objetivo, veio com o intuito de mostrar a nossa história e contar um pouquinho através de uma mensagem bem clara, bem conversacional, como as pessoas podem fazer aquilo que nós fazemos. E aí, na questão da mentoria com pessoas que querem vender, porque essa área de vendas é uma área que exige da gente muita coragem, né? Muito. Exige da gente uma resiliência, sim, exige da gente levar vários nãos antes de chegar ao sim, né? Sim. E aí, me explica aí como você juntou, né, a coragem com essa questão do tema das vendas. Bom, para mim, descobrir a venda foi uma grande marco na minha vida. A gente nasce vendendo, né? Nós vendemos o nosso rosto, nós vendemos nossas palavras, o tempo todo a gente está vendendo. E essa história de que precisa ter talento para vender é uma balela, né? Porque a venda ela é intrínseca na nossa essência, nós estamos o tempo todo vendendo. O que é preciso é só entender qual é o seu aspecto, qual é o seu momento de venda. Se eu sou aquela pessoa que não fala muito, é muito legal ser um vendedor que não fala muito, porque as pessoas querem ser ouvidas, sim, né? Então, um vendedor que é mais calado, mais conforme, mais quietinho, ele pode ser um excelente vendedor. As pessoas às vezes pensam assim, mas eu não sei falar, eu não consigo vender. E aí não consegue sair do lugar, né, para poder fazer isso acontecer. E o legal é que você pode. E a coragem, ela está exatamente ligada aí, porque quando você toma muito não, você começa a achar que você não é capaz, sim, que não é para você, né? E aí você começa a meio que desistir do processo. E aí que entra a coragem. A coragem de saber que é através do não que você consegue o sim. Que sem o não existe o sim, né? Olha aí. É muito legal você entender que às vezes o não é o caminho do sim. Sim. E a gente precisa saber que a gente pode ter sucesso sem precisar ter que desistir do nosso objetivo central. Sim. Mas você não consegue ter nada se você não tiver um objetivo. Sim. E é isso que é importante ressaltar. A gente precisa ter um objetivo. Como vendedor, como profissional, de qualquer área, você precisa ter um objetivo. Aonde você quer chegar? Para você conquistar algo. Senão você não conquista, você não sabe onde você quer chegar, né? É verdade. Então, gente, todo sucesso só é possível depois das quedas. Né? Tem um exemplo prático? Certo. Olha, por exemplo, J.K. Rowling, que
vocês devem conhecer, é a autora do livro mais famoso aí do mundo, que é Harry Potter. Vocês sabem quantas vezes o livro dela foi rejeitado? Mais de 200 vezes. Até que chegasse um dia em que ela realmente foi aceita, que a ideia dela foi aceita. Então você imagina se ela tivesse desistido no primeiro não. A gente não conheceria Harry Potter. Então é sobre isso, é sobre resiliência, é sobre coragem. É coragem de acreditar no seu sonho, nos seus objetivos, saber que você está fazendo um bom trabalho. Basicamente, existe o estudo, existe o talento, sim, mas talento sem esforço não é nada. Não é nada, tá, gente? Então, assim, precisa aliar as duas coisas, talento e esforço, para que você possa obter aquilo que você quer. Você já vem nessa carreira há mais de 15 anos, né? Na questão das vendas, né? E como você disse, caiu de paraquedas aqui numa empresa que não sabia direito qual era, para vender um produto que não sabia qual era. Qual conselho você daria para pessoas que estão passando por essa mesma situação? Faça. Só faça. Não desista, gente. Olha, eu tive inúmeros motivos para desistir. Inúmeros obstáculos, inúmeros desafios. Eu sempre tive uma origem no passado de muito medo da rejeição, de ser rejeitada. E nesse trabalho eu fui rejeitada muitas vezes, sabe? Assim, de pessoas darem opinião sobre mim no primeiro trimestre de trabalho, dizer que eu era insuportável. E eu poderia sim ter desistido. Mas o papel melhor que a gente tem que desempenhar conosco mesmo é acreditar em nossa capacidade. Se você não acreditar que você é capaz, ninguém mais vai. É impossível você conquistar algo sem você primeiro acreditar em você. E eu acreditava, mas eu não só acreditava e ficava sentada esperando cair do céu, naquela história de tipo assim, vou torcer para que a sorte caia aqui, né? E que eu consiga. Não, gente, peraí. Não existe essa tal sorte. Isso aí é um conceito, uma crença que é colocada na nossa cabeça de que a gente precisa ter sorte na vida para conquistar alguma coisa. A sorte, ela só vem para quem realmente tenta. Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque se você não tentar, nunca vai ter sorte. Já viu aquela historinha que a pessoa fala assim, eu nunca vou ganhar na Mega Sena porque eu não tenho sorte. Aí eu pergunto assim, você joga? Pronto. A pessoa, não. Então, bem, olha, deixa eu contar um segredo, o que cai do céu é só água. E olha lá, de vez em quando aqui, eu descobri que aqui a água cai muito pouco, né? É verdade. Essa história do... se eu ganhasse na Mega Sena. Mas você tá jogando? É a condicionante do e se, né? E aí a gente vive num eterno loop infinito do e se. Quando se, né? Por exemplo, quando eu me casar, ou quando eu me formar, aí eu vou fazer isso, né? Quando eu ganhar um dinheiro X, aí eu vou tomar a providência de fazer um curso. Sim. Gente, hoje até Harvard tem cursos gratuitos na internet. Então não se esconda, por favor, faça isso por mim, faça isso por você. Não se esconda atrás do e se. Não viva nesse loop infinito da espera, porque o presente é o que a gente vive. Não existe futuro. O futuro é o presente de hoje. Então não fica nesse looping de esperar o dia de amanhã para fazer o que só você pode fazer hoje. É verdade. Existe aquele livro, né, O Poder da Autorresponsabilidade, né, que diz exatamente isso, que a gente é responsável, lógico que existem os acasos, mas nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, né? Sim. Porque você veio para cá porque você escolheu vir, né? Você deu o seu sim. Sim. Eu vou tentar. Vou tentar. Né? E é a história da Mega Sena. Se é uma Mega Sena ou não, aí você que... A nossa vida é uma vida em que temos altos e baixos. Sim. Não tem como você ter uma vida só com altos ou só com baixos. Quer um exemplo? Imagina que você vai fazer um ecocardiograma agora. Se aquela linha ficar reta bem...
Não é legal, significa que a nossa vida acabou. E é assim a nossa existência terrena também. Sim. Nós precisamos de que a linha do ecocardiograma esteja sempre oscilando para estar vivo. Para estar vivo, a gente precisa ter os percalços da vida, precisamos ter o problema. O que a gente não pode é entender que o pensamento é o que você é. Nós não somos o nosso pensamento. Nós somos o que a gente acredita que a gente é. O pensamento, nós seres humanos, somos os únicos seres que somos capazes de chorar sem estar triste. A gente chora vendo uma criança, né, triste, a gente chora vendo um filme, a gente chora quando a gente ouve uma história de alguém que a gente nem conhece. Sim. Porque nós temos essa capacidade de viver o sentimento, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é real do que é mentira, do que é fantasia. Então ele joga pra gente aquela camada de emoção sem saber se aquilo é verdade ou não. Você só precisa separar o que é verdade do que não é. O que é um pensamento do que é a sua vida real. É verdade. Entendeu? E aí, quando, assim, como você disse, né? Nós vivemos altos e vivemos baixos. Quando a gente está nos baixos, né? Esses pensamentos negativos tendem a tomar um formato mais significativo. Tendência, né? Tendencioso isso. Exatamente. Né? Nós temos essa tendência, né? Na natureza humana, né? De dar mais atenção para o que é ruim do que para o que é bom, né? A gente vê aí na internet que o que faz sucesso, né? Quando se fala mal de alguém. Agora, se você fala bem de alguém, raramente dá muito bom. Mas separar é muito difícil. Não vou dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui que é fácil, não. Porque não tem nada que é fácil, que é gostoso, né? O que é difícil, que é bom. Nada melhor do que uma conquista que você fala assim, nossa, eu lutei para conquistar isso. Porque quando você ganha, você não dá muito valor, entendeu? Então essa batalha diária é uma batalha que você tem que viver realmente contra existe uma piegas, que é os demônios que vivem dentro da gente, né? Os dois que alimenta, vence quem você alimenta. Então é bem isso, sabe? Eu poderia contar aqui 2 histórias para vocês, bem legais. Tipo assim, olha, eu sou Karina Oliveira, há 9 anos atrás, há 16 anos atrás, eu saí da minha cidade, me mudei, fui parar numa cidade, calor medonho, fui trabalhar, fui rejeitada. Nossa, milhões de vezes. Quando eu estava no auge da minha carreira, você acredita que eu tive que sair do setor para poder assumir uns negócios que eu mal sabia fazer de novo e começar tudo de novo, assumir todo aquele processo de rejeição que eu já tinha passado milhões de vezes. Aí, quando eu estava lá bem vivendo, eu ainda tive que abrir um setor novo para poder fazer algo que eu já tinha feito lá atrás e começar tudo de novo. História 1. História 2. Gente, há 16 anos atrás eu recebi a melhor oportunidade da minha vida. Eu me mudei para uma cidade que é a cidade mais ensolarada, mais embelezada que existe. Aqui eu tive os 3 frutos mais lindos da minha vida. Eu fui reconhecida como profissional de vendas depois de ter passado por inúmeras dificuldades de adaptação. E o melhor, quando eu estava no auge da minha carreira, reconhecidamente, eu assumi um setor totalmente diferente para moldar aquele setor e transformar ele na melhor equipe de renegociação que existe hoje do mercado. E quando eu estava no auge novamente, eu fui novamente reconhecida para assumir um novo setor, o setor de montar uma venda, uma equipe de vendas nova online dentro dessa empresa. A mesma história, contada 2 vezes. Você pode sim contar a mesma história. Depende de como você quer contar. Se você quer contar ela como sucesso ou como uma piedade, né? É verdade. E isso, né, assim, dentro das 2 histórias, você vê como a coragem, né? Eu estou sempre trazendo essa palavra, né? Porque eu acho que é o mote da nossa conversa aqui. Ela é um fator, né, decisivo e, assim, medo de assumir novas coisas, medo de vir para um novo local, uma nova cidade. Quem não tem? Todos nós temos, porque, né? Somos seres humanos. Somos seres humanos. E precisamos ter medo. E precisamos ter medo. É como eu disse antes, o medo ele te prepara. Sim. Ele faz com que você se prepare para o que vai estar por vir. Quando você não tem medo, é muito perigoso.
sabe? Muito perigoso porque você se arrisca. E o arriscar, às vezes, pode não dar certo. Então, você precisa ter o medo, sentir o medo. O que a gente não controla, é importante ressaltar, que a gente não controla a emoção. A emoção é um sentimento que vem dentro da gente. Então, se você vê uma corcunda, né, gente, que a gente chama de tubarão, aquela corcova, né, que está em cima, esqueci o nome daquilo. Bom, enfim, quando você vê aquilo no mar, você vai ficar com medo. Agora, você tem uma coisa ali que você pode fazer. Você pode ficar parado, esperar o tubarão te comer, ou você pode nadar bem rápido e fugir dele, né? A emoção, você vai sentir o medo. O que você vai fazer com ele é o que você controla. E de repente é um golfinho, né? De repente é só um golfinho. De repente é só um golfinho. Entende? É exatamente sobre isso. Entendeu? Você precisa sentir aquele medo. Só que você não vai correr. Arriscar seria pensar exatamente aí o ponto. Arriscar é você falar assim, é só um golfinho, vou arriscar aqui. Pronto, arriscou, morreu. Se não for. Sim. Né? Então você tem que se preparar. Preparar como? Correr. Depois você vê se é um golfinho. Sim. Né? Mas primeiro você corre, nada. Né? Então é exatamente sobre esse ponto que a gente fala, que eu sempre falo. Você não deve arriscar. Né? Arriscar significa você não se preparar. Não se preparar. E aí entra os riscos que o excesso de autoconfiança traz. Que a autoconfiança é bom, mas o excesso dele também é prejudicial. Aliás, tudo em excesso. Tudo em excesso, exatamente. E aí a gente precisa sempre estar buscando esse equilíbrio, né? E aí você me trouxe, recentemente você teve que buscar um equilíbrio, né? Deu uma parada, deu uma acalmada nas atividades. Muita, né? Eu precisei dar uma parada, às vezes é necessário. Às vezes a gente precisa ficar só com você mesma e viver um pouquinho, se autoconhecer novamente. Eu acho uma dica que eu dou aqui, que eu fiz e eu recomendo muito, que é procurar estar muito dentro da espiritualidade, estar muito dentro da presença de Deus na vida. Foi isso que transformou muito a minha carreira, a minha vida. Eu, além de estar muito presente com a minha espiritualidade, dentro mesmo da presença de Deus, do que Deus fala, eu ainda procurei uma mentoria, onde eu me reencontrei comigo mesma através da mentoria, porque é muito difícil você se encontrar às vezes. E a mentoria, ela às vezes traz essa lucidez que está meio que atrás ali das nossas caixas neurais, né? Nós somos grandes formadores, né, de padrões mentais, de hábitos. Por incrível que pareça, nós somos treinados para não pensar, gente. É verdade. Não é? A gente é treinado. Nosso cérebro é isso. preguiçoso. É demais. Então, uma dica aí até de vendas é assim, ó. Assim como você não quer pensar, o seu cliente também não quer. Então, muitas vezes é preciso você dizer para ele o que é melhor para ele, viu? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E hoje eu tô dizendo eu sempre tô dando meus conselhos também, né? Porque eu já sou 50 a mais. Ah, que maravilha, tô quase lá, viu? E aí eu digo pra minha filha, esteja sempre com duas coisas, não abra nunca mão. Se eu soubesse disso na época, né, com a sua idade, tudo estaria melhor. Seus filhos nos ouviram. Tenha sempre em dia a sua terapia e a sua academia em dia. Academia e terapia, não abra mão disso. É verdade. Porque são... Mente, corpo e alma. E alma, né? Porque no autoconhecimento, né, obviamente, a gente vai buscando a espiritualidade porque a gente vai vendo que tem um pilar ali descompensado, né? E assim, você está estando bem com os pilares assim, mais equilibrados possíveis, porque o equilíbrio total é impossível. É impossível, é aquela linha reta que você falou. Não tem essa linha reta. E entender que o equilíbrio, ele é mutante. É mutável, né? Ele tá sempre buscando o localzinho certo dele. O que te dá prazer hoje pode não ser o que te dá prazer amanhã. Então, assim, existe a alegria, existe a felicidade, existe o prazer. São três palavrinhas que parecem ser a mesma coisa, mas são diferentes. A alegria, ela é uma emoção,
né? Muito bem retratada ali no filme Divertidamente, né? Que, aliás, eu super recomendo. É uma emoção que você sente, que tá ali dentro das bolinhas da sua mente e tal. A felicidade, que é tão buscada pelas pessoas, ela não é eterna, ela é momentânea. Sim. Né? Então você pode viver momentos de felicidade. E o prazer é aquela coisa assim que você tem quando você come alguma coisa. Sim. Ai, nossa, tinha um prazer enorme aqui. Ou até mesmo com coisas ruins. As pessoas buscam prazer às vezes nas coisas ruins também, né? E aí é que é ruim, tá, gente? A busca incessante pelo prazer, né? E aí quando você come, por exemplo, muitas vezes feijoada numa mesma semana, o que te dava muito prazer já te dá nojo. Isso. Então, tudo é mutável, como você falou, né? Tudo é mutável. Hoje é uma coisa que você gosta, amanhã você já enjoa dela, se você comer muito. E é importante a gente entender que tudo na gente é um passo a passo, é um processo, é um crescimento, né? Porque nada você vai conquistar do dia para a noite. Não, né? não. Tudo vai ser uma coisa que você vai vivenciar, você vai aprender para poder crescer. Às vezes aprender e fazer errado e depois voltar para o conceito certo, para depois chegar no onde você quer chegar, no seu objetivo final, né? E entender que a gente tem que entender que parar com esse imediatismo. Nós estamos com uma geração bem diferente da nossa, né? Que estamos aí nos 50 a mais. Nós temos que nos adaptar também a essa nova geração, né? A gente hoje convive muito com a tecnologia, com a informação cada vez mais rápida chegando para nós. Né? Nós precisávamos ler uma Barça para fazer uma pesquisa. Acho que vocês que assistem talvez nem sabem o que é uma Barça, né? Ai, gente, a minha assistente aqui que tá aqui olhou para mim agora e riu, falou assim, não sabe, ela tá rindo aqui. Não vou falar de Barça, se eu falar para ela de outras coisinhas do passado, como um fax, então, eu nem tinha visto um fax funcionar. Mas é isso, a velocidade que a informação tá chegando, né? Eu fui aquela que pegou, gente, a entrada do celular no Brasil, né? Então, eu vivi isso tudo. E hoje eu tenho que entender que os meus filhos, eles caminham numa velocidade diferente da que a gente caminhou. Eles não assistem propaganda do show da Xuxa, né? Que, aliás, gente, deixa eu só contar uma coisa aqui muito legal. O sonho não foi feito para ser sonhado e não basta, tudo pode ser, só basta acreditar, tá? Não. Isso é uma música da Xuxa, né? Que não funciona. O que funciona é você transformar essa palavrinha sonho em objetivo. Se você realmente quer isso na sua vida, de fato, a primeira dica, eu acho, o primeiro insight de hoje é esse. Mude o nome da palavra, para que você realmente comece a fazer por onde alcançar. Sim. Caio Carneiro fala muito isso nas suas palestras, nos seus eventos. O que é possível, gente? A gente tem que fazer. A gente, tá? Agora, se alguma coisa for muito difícil, aí você pode até pedir para Deus. O impossível, você joga para Deus, que aí Ele faz pra gente. Mas, por favor, o que é possível, faz você, tá? Tem uma frase que dizem que é de São Francisco, que eu não sei se é verdade, mas eu adoro essa frase, que é diz: comece fazendo o que você pode. Isso. Depois você vai fazendo o que é possível e, de repente, com a ajuda de Deus, você chega no impossível. Exatamente. Bem isso, né? Um resumo disso mesmo, sabe? Acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Sim. Parar de ficar sentado, escondido atrás do fenômeno sorte, para não desculpar a atitude do não fazer. É isso que a gente precisa. Eu sei que é muito ruim a gente ficar aqui falando o que a gente deve ou não deve fazer, tá, gente? Vocês não devem, nem precisam fazer nada. Ninguém é obrigado a nada. A única coisa que eu tô dizendo, que acho que eu acho que eu sempre falo, é que nós precisamos só entender que não vai funcionar a estratégia de colocar nas costas do outro o fato de você não realizar os seus sonhos. Não coloque nas costas, é só isso. É verdade, né? Não coloque nas costas do pai, nem da mãe, nem do marido, nem de ninguém. Né? Não coloque, porque esse peso é muito pesado. Já é muito pesado a gente carregar o nosso próprio peso, né? E esse peso da responsabilidade pode parecer que é nada, mas energeticamente falando,
é muito forte quando você coloca essa responsabilidade da sua não realização atrás de uma outra pessoa, seja ela sua mãe, seja ela seu pai, seja ela seu marido, tá? Esse peso vai onerar muito a vida desse outro ser humano, Sim. entende? E assim, para mães, cuidado com os filhos, né? Porque se você diz, eu abri mão disso para cuidar de você, isso é um peso muito forte. É um peso muito grande para uma criança. Isso é muito forte. Né? Eu falo, Paulo Vieira e Camila também são duas pessoas que eu já trabalhei, assim, eu já fiz muitos cursos com eles e eles falam muito sobre isso, né? No Plenitude, Camila exemplifica uma história dela que ela conta, né, que a filha falava muito rápido e ela perguntou um dia por que ela falava tão rápido e ela falou assim, não, é porque quando eu era criança você não tinha tempo e então eu aprendi a falar rápido para você poder me dar atenção. Então são pequenas coisas que a gente faz e que às vezes geram reflexos nos nossos filhos que a gente nem imagina. E isso de colocar palavras poderosas para os seus filhos é muito importante. Dizer que eles vão ter pessoas de sucesso, jogar isso para o universo, manipular a energia cósmica do universo a seu favor, você deve e pode fazer. O universo é uma grande rede de energia. Você já deve ter tomado um choque aí em algum lugar com alguém, né? Nós somos pura energia, né? Então a gente precisa usar essa energia a nosso favor. Manipular o nosso pensamento, sempre com pensamentos positivos, sempre que possível. É claro que você precisa viver momentos de tristeza. Tristeza faz parte, por isso que ela tá lá no filme, tá, gente? Senão não estaria, né? Ela precisa existir para que a felicidade exista. Para que a gente saiba que existem coisas diferentes. E o que eu acho que grande enriquecedor da nossa vida é exatamente isso. É viver as emoções, é viver as experiências e tirando o que é bom e o que é ruim de cada uma delas, né? Com certeza. E ser grato. Gratidão é tudo, Gratidão, né? Gratidão é tudo. É muito importante ser grato pela vida, grato pela... Só o fato de você acordar já é um motivo para ser grato, né? Eu sempre falo sobre isso, que você pode crescer ou envelhecer cada dia. E a gente cresce, né, quando a gente coloca vida aos nossos anos. E a gente envelhece quando a gente coloca anos na nossa vida. Cada dia pode ser um dia a mais ou um dia a menos. Depende de você, como você encara, né? Às vezes as pessoas preferem ser queimadas pelo sol de alguém que brilha perto delas a ter a coragem de aprender com elas. Se a pessoa está brilhando, é porque ela tem algo de bom para te passar. E entender que também essa diversidade, a diferença, né? Eu sou um pouco mais calada, você é um pouco mais falante, e eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, e eu aceitar, né? Que cada um de nós somos diferentes e que isso é a beleza. Isso faz parte da beleza. É muito falado hoje de diversidade, né? Da fragilidade humana. É muito legal quando a gente vê que nós somos seres frágeis. Mulher Maravilha, nossa, não existe, né? A gente quer ser sempre aquela que faz tudo. É uma história minha, né? Eu tenho essa história de muita... assim, até um desabafo, né? Eu sempre aprendi que eu criada numa casa, né, que 3 homens, irmãos homens, e aí minha mãe sempre, meu pai, cultura muito machista, então eu tive muito isso, tipo assim, não, eu não vou ser assim, né? Então eu não aceitava que homem mandasse em mim, que homem fizesse nada por mim, eu posso fazer. Gente, olha, cada um tem que desempenhar o papel na nossa vida, sabe? Nós mulheres vemos aí da revolução, né, do queimar o sutiã na praça. Isso não significa que nós não podemos ser frágeis, tá? Nós podemos e devemos ser frágeis. O homem tem que executar o papel dele de homem, de marido, né? E esse é um grande segredo, assim, que eu conto aí para vocês hoje, que quebrar essa crença de que você precisa ser né? Autoimune, que você não precisa mostrar fragilidade nunca, não é legal. Pois
Recentemente eu fiz até um stories falando que eu estava com um ranço de uma frase, e tá tudo bem. Olha, porque eu já ouvi tanto isso, e eu acho que a gente, não, tem que ter dias que não tá tudo bem. Não, tem né? que ter, não tá. Não tá tudo tá. bem. Exatamente. E assim, vamos enfrentar cada dia com seus altos e baixos com coragem. Com coragem. Né? E vendo por uma perspectiva de melhoria, né? De positividade. Isso. Né? E não é aquela história de vou abraçar a árvore, né? As pessoas falam e tal. Ai, eu vou viver e tal. Não é. Não se trata disso. Positividade extrema também é ruim. É tóxico. Tudo é tóxico quando você faz em excesso, né? Tudo, gente. Excesso de zelo também, cuidado demais, sufoca o outro, sufoca o seu parceiro, sufoca o seu time de vendas, sufoca seus filhos. As pessoas precisam de ter também a sua liberdade, né? Sim. Saber até onde você pode ir. É só você ter esse controle, a medida, né? Sim. A medida é sempre bom. Por isso que quando a gente faz bolo, tem medida. Né? Se você colocar lá 3 xícaras de farinha e a medida fala que é uma, o bolo vai ficar empaçocado, né? Então, assim, tudo tem que ter a medida certinha. Na culinária, na vida, no trabalho. A gente precisa medir tudo. É verdade. Né? E aprender a dizer os nãos. A dizer não é uma grande dificuldade que eu tenho, viu? Pois é. A colocar alguns limites, né? Eu tenho muita dificuldade, quem me conhece sabe, né, gente? Eu tenho muita dificuldade com dizer não, eu sou uma pessoa, assim, que gosto de dizer sempre sim. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, tá, gente? Aí, ó, tá vendo? Tem que trabalhar isso ainda muito. Eu já aprendi isso, né? Antes também eu era muito liberal com os sims, mas hoje eu sempre estou pontuando. O que é que isso aí vai me fazer bem? Se isso não vai me fazer bem, vai reverberar em outras pessoas, se eu não estiver bem, né? Porque aquela velha história do avião, né? Da máscara, eu preciso estar bem para, como você falou, para que a minha energia reverbere positivamente no próximo. Por isso aqui, né? A gente não precisa colocar primeiro a máscara na gente e depois nos filhos. Exatamente. Porque se a gente não respirar, não vai conseguir colocar. Não é ser tóxico, aquela positividade tóxica, né? Eu acho que isso é uma característica masculina, porque eu acho que mulheres são mais otimistas. Meu marido tem uma característicazinha um pouco pessimista, né? Mas chegou uma época que eu já tava... não aguentava mais. Então eu cheguei para ele e disse, olha, eu estou aqui. Tá aqui meu ombro. Você pode reclamar, falar da sua dor, mas pronto. É só até isso. Desabafou? Ótimo, agora acabou. Não precisa... Próximo passo. Não precisa ficar remoendo esse sentimento, porque não faz bem a você, não faz bem a mim, não faz bem a família como um todo. E olha que isso deu um resultado. Tá vendo? Tá vendo? É porque a positividade está conseguindo contaminar ele de forma, né? Influenciar ele de uma outra forma. Não é dizer para o outro para ele não sentir. Sim, tá com raiva, sinta a sua raiva. Tá triste, sinta a sua tristeza. Tá angustiada, sinta a sua angústia. Só não fica remoendo. Só não remoer, gente. Sentimentos como raiva, angústia, dor, a gente é natural do ser humano. Nós vamos sentir isso mesmo. Não tem como falar assim, eu nunca vou sentir ódio. Vai. Né? Não tem como. Agora nunca vou sentir inveja, nunca vou sentir... Somos seres, né? Frágeis e ninguém aqui é Buda para poder ser ali, né? Não, a gente só tá aqui para aprender cada um todos os dias e viver como a gente consegue da melhor maneira possível, fazendo o nosso melhor, né? Cortella fala muito isso, né? Eu adoro ele. Eu também sou apaixonada por ele. Existe uma coisa que ele fala que é assim: se você pode fazer o seu melhor e mesmo assim você opta por fazer só o que é possível, você cai numa faixa muito arriscada da vida, que é a mediocridade. Porque o medíocre é aquele que pode fazer o melhor e mesmo assim ele opta por fazer só o que é possível. Então, tome cuidado. Aí entra aquela na parábola, né? De Deus dá talentos diversos e uns enterram. E outros
colocam Outros pra colocam frente, pra frente. né? É. Então, eu amei a nossa conversa. Eu também, foi sensacional. Foi assim, incrível, a sua energia é maravilhosa. Que bom, fico feliz, né? gente. Adorei estar aqui hoje com vocês. Estamos chegando aqui no nosso finalzinho e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as nossas queridas ouvintes, participantes. Bom, acho que a mensagem não vai ser muito minha, vai ser uma mensagem de um livro que eu adoro, de um autor que eu gosto muito, que é Carl Jung. Ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ai, arrepiei, ó. Juro. Que bom! Que eu adoro essa frase eu também. Adoro. Muito obrigada, querida. Gratidão pela sua energia, pelo seu tempo, pela sua... Eu espero sinceramente contribuir aí, um pouquinho que seja, com a minha história, com a minha existência, para vocês se tornarem seres humanos cada vez mais extraordinários. E acreditem, todos nós temos um extraordinário dentro de nós. Você só precisa descobrir e colocar ele para fora, tá? Beijo, gente. Beijo, Muito obrigada. gente. Até o nosso próprio Até o próximo. Tchau, tchau.